um democrata cristão. Grande Misael, gostou? Misael, um democrata cristão. E ele começava assim, ó, olá. É isso. Vamos lá, gente. Internacional classificado, primeiro lugar do grupo, Carlos Guimarães. Coloquei outra coisa. Opa, todo mundo vai desfraldar a bandeira hoje? A direção é todo mundo. Federal me mandou presentear Carlos Guimarães. Olha só. Que maravilha. Parabéns ao Inter. Parabéns, galera. Parabéns ao Inter pela classificação. Isso aqui é totalmente inesperado. Parabéns ao Inter. Eu não vou vestir, tá? Guimarães faz Qual é o jogador? A Lampa. A Lampa. Gênio. A Lampa. O ídolo, Ali, fecha no Lampa, fecha no o Lampa. ídolo contemporâneo do Guima. É o Alampa, ó, a camisa 10 aqui do Alampa. A Lampa ou Rubem Paz? Mas, não, o Rubem Paz jogou mais. Parabéns aos colorados. Eu vou repassar aqui ao colorado do programa, Alexandre Hermes. Pode erguer a camiseta. Muito obrigado. Pode erguer a camiseta. Muito bonita. Obrigado também. Eu repassei. Não, porque eu não tenho Muito camisa de clube, obrigado, entendeu? Eu lá. não tenho nenhuma em casa. Aí fica Maior 10 da América. E não vai servir em mim também, é por isso, entendeu? Deixa eu agora dizer a real, tá? Eu quero agradecer a direção do Internacional. Eu já vesti Legal, recentemente. Lindíssima. Já vesti recentemente. Combinou, hein? Aqui, ó. Já botou? Toda autografada, ó. Essa camiseta aqui, Mostra aí. Quero agradecer ao Thiago Rocha e ao Bruno, tá? O Thiago Rocha que fez o mérito, porque essa camiseta aqui, junto com a camiseta do Grêmio, também doada pelo Marketing Tricolor, serão sorteadas por uma causa muito nobre lá com o Colégio Esmeralda, tá? Da agronomia ali da Lomba do Pinheiro, tá? E as crianças do terceiro ano vão passear, né, no final do ano, porque essas camisetas serão rifadas, entendeu? Então é um mérito muito nobre, então agradeço ao Inter, agradeço ao Grêmio. Legal. Depois eu mostro do Grêmio, que do Grêmio não está autografado ainda. Quando tiver, eu mostro do Grêmio também, tá? Muito Legal, obrigado. parabéns. Mesmo. Valeu. Parabéns. Baita iniciativa. Parabéns. Vamos lá, Guimarães, começa por ti. Obrigado pelo presente, que na verdade não foi um presente. É que foi apenas, irresistível. Né? Foi irresistível, eu sei. Vamos lá, eu queria colocar aqui um inicial elogio ao Roger. Porque eu acho que ele foi muito bem ontem. Foi muito bem. Jogou nele. A estratégia montada, primeiro com o Gustavo Prado e a partir do intervalo com o Vitinho, não colocando os 3 jogadores de marcação, porque isso poderia recuar, atrasar o time do Inter e dar campo ao Bahia. Foi uma estratégia muito bem feita, muito bem colocada, e ele falou sobre isso. Ele falou sobre isso antes, ele falou sobre isso depois. O Roger, ele dá recados nas suas entrevistas e nas suas escalações. Ele tem uma lógica de pensamento. Quando, mesmo com o time reserva, contra o Sport Recife, ele coloca esse tipo de formação, ele já está indicando que ele vai atuar com esse tipo de formação depois. Ele faz isso. Ontem eu não participei do programa, mas eu vi a análise do Ernst. Eu queria cumprimentar o Ernst mesmo, assim, pela análise que ele fez do time do Inter. De verdade, cara. Acho que foi uma análise super bem feita, super coerente. E que meio que, pô, quem viu o programa ontem, ou se quiser pode ver aí no YouTube, vai ver como o Inter jogou. É sério, vai ver como o Inter jogou. O Inter jogou daquela forma, o Inter jogou com uma ideia de entrar no campo do Bahia, de não deixar o Bahia tomar conta do seu campo defensivo, que é um lugar onde o Inter muitas vezes vacila. Então, o melhor remédio foi realmente entrar no campo do Inter. Eu faço elogio a alguns jogadores que me surpreenderam, tá? Um deles foi o Juninho. Me surpreendeu positivamente, tá? Acho que o Juninho fez uma partida muito boa. Ontem, muito segura, partida de zagueiro assim, de alto nível. Gostei bastante do Juninho. No segundo tempo, o Vitinho, que talvez tenha ainda algum probleminha de acabamento, ele entra e melhora por conta de uma coisa, cara. Ele equilibra. E a inversão do Wesley deixa o Wesley do melhor jeito, do jeito que ele mais gosta, que é pelo lado esquerdo, mais livre, mais atacante. E ele dá uma baita assistência pro Borré, que contribui muito. É muita diferença do Borré ainda pros outros, tá? A gente às vezes acha que o cara só tem que fazer gol e fica estigmatizado como perdedor de gol. O Borré participou de diversos lances, além de ter feito o seu gol. Eu achei uma partida muito boa contra um adversário de alto nível, um jogo de, assim, ó, um baita jogo, tá? Ontem eu fiquei muito feliz ao assistir aquele jogo. Eu que comento um monte de jogo ruim aí, o de ontem foi um jogo de alto nível mesmo.
que aconteceu no Beira-Rio. A gente... dizer o seguinte, tá? Foi um bom jogo, foi um jogo tático, tá? E eu acho que o Inter foi muito competente, porque se tu observar, o primeiro tempo tu vai te assustar, assim, ó. Mas o Bahia teve tanto mais posse de bola que o Inter, assim, sabe? Não pareceu no jogo jogado, tá? Por que isso? Porque o Bahia teve imensas dificuldades de penetrar no terceiro terço. Tudo bem, a principal chance do primeiro tempo dá para dizer que foi do Bahia, tá? O Jean Lucas, um contra-ataque que iniciou no escanteio para o Inter, tá? E aí se comprovou o grande problema do Bahia, né? O Bahia não sabe fazer gol. Se tu observar o gol do Bahia, o Jean Lucas chuta errado de novo. Primeiro, o centroavante, o William José, chuta em cima do goleiro, faz uma baita defesa, é verdade, tá? E o Jean Lucas, quando pega o rebote, ele chuta em cima do goleiro e ele deu sorte e azar do Antony, né? Que a bola acabou passando por baixo e entrou gol. O Bahia não sabe fazer gol. Então, eu entendo quando o Rogério Ceni reclama, não é maturidade que falta ao Bahia, falta qualidade também, né? Para exercer o que eles têm de bom, que é o bom volume de jogo. Mas o Inter foi muito competente, porque o Inter não abdicou da sua forma de jogar, é claro que pegou um time bom pela frente e conseguiu, né, não oportunizar o Bahia chegar perto do seu gol. Então, para mim, foi uma jornada competente do Inter. Tá? Tomou o gol, teve o reverso, mais ainda, porque teve força, teve um pouco de sorte, porque sorte faz parte do jogo, meu bruxo. O fato do Inter ter feito logo na sequência o gol de empate mudou a história do jogo. Tá? E isso também é competência para não desperdiçar a oportunidade. Então, eu fiquei muito feliz, o Internacional se apresentou. Eu acho que o Inter começa uma nova Libertadores a partir das oitavas de final. É que eu acho que a análise ela é ampla, ela quebra alguns paradigmas, né? O jogo do Inter, que o Inter propôs, ele quebra paradigmas. Primeiro, por exemplo, o Antony, né? Jogou demais. Foi um dos melhores da partida, fazendo defesas importantíssimas, quebrando o paradigma, por exemplo, de que é chamador de gols, ou que toma gols fáceis, ou que de repente não pode ser o goleiro do Internacional. A defensiva, não vou nem falar. Cara, o Café, absurdo. Juninho, concordo muito com o Guimarães. Vitão quase chover molhado, né? E o Bernabei, um monstro também. Mas tem que fazer uma menção, eu acho que tem que fazer uma menção honrosa para um cara no meio-campo que vem sendo muito massacrado pela torcida do Inter, e até com razão, tá? Porque tem algumas falhas importantes ao longo da temporada. Bruno Henrique. Esse jogador, ele ainda tem dificuldade na recomposição, tanto que esse quase gol aí do Bahia, né, é em cima de uma recomposição dele. Ele tem de recompor, mas ele não tem a velocidade suficiente para acompanhar o Eric Pulga e até mesmo o Jean Lucas, que é um tanque muito forte, né? E tem uma arrancada muito, muito boa, mas ao mesmo tempo é um cara que combateu no meio, junto com o Alan Patrick, junto com o Wesley, junto com o Gustavo Prado. Gustavo Prado, uma menção honrosa também, muito bom para quem fala do celeiro de asas, né? Que não tem qualidade lá. O Bruno Henrique, ele dá o passe para o gol do Vitinho, chegando também como um elemento surpresa dentro da área. Então, fez um trabalho de pivô. Fez um trabalho quase de pivô, exatamente. Se a gente for olhar o conjunto da obra, a estratégia do Roger, ela potencializou individualidades. E aí por isso que o mérito é mesmo, como o Guimarães diz, do treinador, mas também cada jogador tem uma parcelinha. Tu pega o Gustavo Prado, por exemplo, e eu fico legal, eu acho... Eu ouço o Guimarães há muito tempo, né? Muito tempo. Eu fico envaidecido quando ele elogia uma análise, porque a gente estuda muito para poder falar o que a gente fala aqui. Eu me surpreendi, por exemplo, de que ele não entrou com os 3 volantes, mas ao mesmo tempo ele usou o Prado e o Wesley para fazer a pressão que nós falamos aqui no programa ontem, que o Inter não poderia dar espaço para o Bahia, teria de fazer a pressão o tempo todo, tirar o cara da zona de conforto, o Everton Ribeiro segurar a bola e não saber o que fazer ou não conseguir pensar. O Gustavo Prado começa na esquerda, depois vai para a direita, meio morre, e aí o Vitinho vai para o segundo tempo, e bem como o Guimarães falou, o resto é história. O Inter, ele renasce na Libertadores, talvez não só pela questão de passar nas oitavas, mas porque com um jogo consistente, consegue fazer com que os 35 mil torcedores que estavam lá e outros que estavam assistindo, pensem o seguinte,
esse time aí, ele não é isso aí que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro. E muito em cima, claro, de calendário, de lesões, de físico, que vai ser melhorado agora, mas que a gente pode falar mais além. Tem uma coisa, só um detalhe para complementar o que o Ernst falou, tá? E foi um joguinho de xadrez. Quando essa estratégia do Internacional, ela mantém o Bahia no seu campo, porque é uma estratégia para manter o Bahia no seu campo. Sabe o que o Rogério Ceni fez? Me lembrou muito o treinador da Croácia, que eu me esqueci o nome agora, Bidic, alguma coisa assim, no Brasil e Croácia. O treinador ele pegou o Modric, que era o seu meia, e botou na linha dos zagueiros para poder armar. Ontem, o Rogério fez a mesma coisa com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele pega a base da jogada lá no início. Ele pega o Everton Ribeiro e traz para a linha dos zagueiros, cara. E até para ele não precisar sair, né? Isso. Até porque como ele já é um pouco mais velho, já não aguenta o jogo todo, então bota ele para trás para ele abrir o jogo e aí ele tem qualidade. Tipo, uma qualidade que o Fernando dá pro Inter, né? Então é muito interessante ver esse jogo de xadrez. E de repente esticar as jogadas. Eu nisso também. Sabe que ontem eu... É o Zlatko Dalic. Esse aí, o Dalit, não Bilic, desculpa. Dali. Ontem eu sentei na frente da TV e me concentrei em secar, sendo bem sincero. E o Inter fez tudo aquilo que eu não queria que o Inter fizesse. Porque ontem nós falamos aqui, inclusive, que era melhor que o Inter não adotasse a mesma estratégia que adotou na final do Gauchão, porque o Grêmio e o Bahia são times diferentes. O Inter deu a bola para o Grêmio, que não sabia o que fazer com a bola. Se desse a bola para o Bahia saberia o que fazer com a bola. O problema do Bahia é na hora de colocar ela na rede, né? Sim. O Inter não deu a bola para o Bahia. O Inter jogou em casa como deveria jogar. Perfeito. Um protagonista, com o seu torcedor ao lado. A casa não estava mais cheia, porque não para de chover em Porto Alegre, né? Mas mesmo assim um público considerável. Horário ruim também. E então, assim, o Inter ele passou por um grupo que a gente falava lá no início, que era o grupo da morte. E quando tu passa por um grupo como esse, isso te dá casca, isso te dá confiança, ainda mais passando em primeiro lugar desse grupo, né? E aí ontem, depois que terminou o jogo do Inter, eu fui olhar o jogo do Flamengo. E o Flamengo pariu uma bigorna para ganhar do Tátira, que é o lanterna do grupo. Não fosse o Rossi, Flamengo estaria eliminado da Libertadores. Ele esteve eliminado em boa parte do jogo, né? Passaria o Central Córdoba, que acabou caindo para a Sul-Americana. E o primeiro colocado do grupo, não fugiu agora? LDU, perfeito. Então, assim, é um Flamengo instável. O Palmeiras, sim, está muito bem, mas o Palmeiras é muito mais organização e Abel Ferreira do que qualidade. Não estou dizendo que não tenha qualidade, mas não é tanta qualidade assim. 100%, né? O único 100%. O único 100%. Exato. É muito trabalho do Abel. O Abel é fenômeno. O Abel é fenômeno. Porque o Abel é outro nível. Mas o grupo é uma tranqueira braba também. E o River Plate não tá tão forte. Então por que eu me concentrei em secar ontem? Porque ali era uma oportunidade, era um mata do Inter cair fora da Libertadores. E eu sigo achando, Guimarães, eu sei que tu é meio eletrocardiograma aqui no programa, digamos assim, porque hoje tu tá aqui elogiando o Inter, e que bom, porque eu acho que o Inter merece esses elogios, né? Eu queria estar aqui vendo vocês criticar e o Inter eliminado, mas não é o caso. Mas o amigo às vezes também baixa muito a régua do Inter, né? Ao mesmo tempo que defende, baixa a régua, ou baixa a régua para defender. E aí eu quero te dizer o seguinte, o Inter é um dos candidatos, isso está provado, é um dos candidatos, eu te falava isso no início do ano, um dos candidatos a ganhar a Libertadores. E é por isso que o Pedro e eu estamos preocupados